Tá gravando já? Está gravando? Vocês estão vendo minha tela? Eu preciso só pegar um negócio. Pronto. Na aula passada de elétrica, foi a aula do Pedro, foi live também. Ele começou a aula falando para vocês de resistência. Vocês lembram o que é uma resistência? Eu vou só passar rapidinho os conteúdos da última aula para a gente começar com alguma coisa. Uma resistência que era esse elemento esse elemento aqui que ficava desenhado desse jeito no circuito, que fazia com que o potencial reduzisse, que transformava a energia elétrica em energia térmica. Falou isso para vocês, ele falou dos tipos de resistor, que tem um resistor ôhmico, o valor dele é constante com a corrente, então um resistor não ôhmico. Falou da primeira lei de Ohm, vamos lembrar a fórmula? Primeira lei de Ohm, famoso U é igual a R I, sendo a tensão entre os polos do resistor, R a própria resistência em Ohm do resistor e a corrente elétrica. E ele falou da segunda lei de Ohm, que é a resistência de um fio é diretamente proporcional à resistividade vezes o comprimento dividido pela área da secção transversal do fio. Certo? Falou um pouco também de potência elétrica em resistores, aquela fórmula P igual a U vezes I, que também pode ser U ao quadrado sobre R, também pode ser R vezes I ao quadrado. Também de associação de resistores, eu já deixei desenhado aqui. Esse primeiro caso, associação em série, e esse segundo caso, associação em paralelo. E falou um pouquinho sobre circuitos em si, os elementos do circuito. Eu vi um pouquinho da aula dele e creio que vocês assistiram a aula, tentaram fazer a listinha dele, a lista gigante dele com circuitos enormes do Pedro. A aula muito boa dele. E com base nisso, a gente vai começar nossa aula de hoje. O que é o tema da nossa aula de hoje? Geradores e receptores. Vou começar falando dos geradores, que é algo que a gente convive no cotidiano. Quando fala gerador, eu posso estar me referindo às usinas hidrelétricas que geram a energia elétrica, aquilo lá no exemplo de gerador. Só que uma pilha de 1,5 V, aquela que vai no controle da televisão, aquilo também é um gerador elétrico. Tudo que vai produzir uma corrente elétrica em um circuito é um gerador elétrico. Não importa para mim a proporção. Seja uma usina hidrelétrica, seja uma pilha de 1,5 V, seja a bateria do celular de todos nós, também é um gerador elétrico. Vai produzir uma corrente elétrica que vai fazer o equipamento funcionar. Qual que é o conceito de um gerador em si? O gerador é um aparelho que ele vai transformar algum tipo de energia que não é elétrica, falta um acento aqui, que não é elétrica, em uma energia elétrica. Como assim uma energia não elétrica? No caso da hidrelétrica, a água vem, cai e gira uma turbina. Quando ela está lá em cima, antes de cair, ela tem energia potencial gravitacional. Ela cai, começa a se movimentar, passa a ter energia cinética. Essa energia cinética que gira a turbina é convertida em energia elétrica. No caso da pilha, é uma energia química armazenada dentro da pilha. Vai acontecer algumas reações elétricas, algumas reações entre os elementos lá dentro que vai gerar energia elétrica, desculpa. Só que nem toda conversão de energia ela é perfeita. Se você tiver 100 joules de energia potencial
Você não consegue converter isso em 100 joules de energia elétrica. Alguma coisa vai ser dissipada em outra forma de energia. Exemplo bem claro disso. Quando você está no celular jogando um joguinho, Free Fire. Seu celular começa a esquentar. Então, você tem dissipação de energia na forma de calor. Na pilha quando está sendo utilizada, ela esquenta. Às vezes não é tão perceptível, às vezes ela esquenta tanto que chega a explodir. Os equipamentos de hoje em dia não acontece muito isso, é tudo muito bem calculado, muito bem pensado. Mas o conceito de gerador, creio que deu para todo mundo entender. Você tem algum tipo de energia que não é elétrica e você vai converter isso em energia elétrica e você vai perder um pouco. Você tem que ter uma perda, porque nenhuma transformação de energia é perfeita. O gerador é representado no circuito nesse desenho aqui de cima. Então vamos pegar nosso gerador e eu vou desenhar aqui por cima, bem grosseiramente, como se fosse uma pilha. Quando vocês verem isso no circuito, pode imaginar o mesmo formato de uma pilha. É a mesma coisa. É duas barrinhazinhas com uma resistência. Eu já vou explicar por que tem uma resistênciazinha para vocês. Essas duas barrinhas explicam Eduardo, qual a maior porcentagem que o ser humano consegue extrair de uma energia sem que ela dissipe? Então, isso é uma matéria. Você vai ter uma aula para você entender isso. Isso já foi calculado, já foi esquematizado. Se você pesquisar depois, chama máquina de Carnot. Chama máquina de Carnot. É uma máquina que faz algumas transformações de energia e ela tem é o mínimo de perda que se pode ter. Máquina, não, ciclo de Carnot. Desculpa. Só que para isso, essas transformações têm que ser feitas a 0 Kelvin, que não é uma temperatura que se consegue atingir tecnicamente. Mas eu não sei a porcentagem de core, que depende, varia com a quantidade de energia que você começa. Das máquinas que a gente usa no cotidiano, eu posso te dar alguns exemplos que talvez te ajude. A energia do carro, da gasolina, é cerca de 36, 37% da energia da gasolina transformada em movimento. A maior transformação de energia, com maior eficiência, é do corpo humano, é da glicose, que gira em torno de 56%. O resto é tudo dissipado em calor. Então são aproveitamentos bem baixos. Não sei se eu consegui responder sua dúvida. A maior porcentagem que o ser humano consegue extrair é o próprio ser humano, né? Que é a energia que vem da glicose, que é 56%. Isso eu tenho certeza. Mas das máquinas do dia a dia, eu não sei as porcentagens, mas sei que são coisas baixas, não é nada muito exorbitante. A gente não chegou a fazer uma máquina que aproveite 50%, pra você ter ideia. Então eu tava falando aqui do símbolo do nosso gerador. Esses dois pauzinhos são os polos. Como que você decora? Tem um grande e um pequeno. O maior é sempre o positivo, o pequeno é sempre o negativo. Nesses polos é onde vai ser produzida a energia, onde vai estar nosso gerador. Só que eu não falei para vocês que a energia é dissipada. A gente precisa de algo no circuito para representar essa energia dissipada. Esse algo no circuito é uma resistência interna do próprio gerador.
Então, não é como se o gerador tivesse uma resistência lá dentro. Só que os próprios fios usados para fazer o circuito, o próprio equipamento em si, na hora de realizar a transformação de energia, ele vai perder um pouco na forma de calor. E isso, no circuito, simbolicamente, está representado na resistência interna. Certo? Então, esse gerador, ele vai gerar uma quantidade de energia. Qual quantidade de energia? Essa quantidade de energia é uma voltagem. Ele vai gerar uma diferença de potencial. No caso da pilha, 1,5 volt. No caso das hidrelétricas, de qualquer outra usina que gere energia para consumo residencial, industrial, vai ser ou 110 volts ou 220 volts. Esse valor a gente representa pela letra grega epsilon, que eu vou falar essa palavra uma vez só. É um E diferente, o epsilon, só que eu chamo de Ezinho. Todo mundo chama do que preferir. Então, o E é o que o gerador produz. Só que o que ele produz, ele perde um pouco nessa resistência, certo? Então, não é porque uma pilha produz 1,5 volt que ela vai conseguir entregar esse 1,5 volt para os equipamentos. Então, esse Ezinho, ele vai ser diferente do que se eu medir a diferença de potencial. Deixa eu representar de outra forma. A diferença de potencial entre o A e o B. Então, a energia entre o A e o B, a diferença de potencial entre A e B, como que a gente pode escrever? O gerador, ele entrega de energia tudo que ele produz, a força eletromotriz, menos o que ele consome dentro dele mesmo, que está representado no Rzinho. E toda resistência passa uma corrente. Entenderam as nomenclaturas? Outra coisa importante: sempre que vocês verem um gerador, nos exercícios, geralmente não vem marcado a corrente elétrica. Vocês têm que desenhar. Então, num gerador, a corrente vai estar sempre saindo do negativo e indo para o positivo. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. O que é esse desenho aqui embaixo? Aqui em cima, desenhei para vocês um gerador real. Em muitos exercícios, essa resistência interna dele, esse tanto de energia que ele mesmo consome, vai poder ser desprezado. Então, em muitos exercícios, a gente vai estar trabalhando com um gerador ideal. No caso do gerador ideal, é importante ter em mente que a energia que ele produz, a força eletromotriz, é igual à energia que ele entrega no circuito. Então a gente viu aqui. Eu recomendo, eu aprendi desse jeito porque eu tinha mais facilidade. Porque tanto esse U quanto esse Ezinho, eles são tensões, eles são diferenças de potencial. Só que diferença de potencial é um conceito muito próximo de energia. Então você pode trabalhar com esse U, em vez de você ler que é a diferença de potencial nos terminais, você pode falar que é a energia que o gerador entrega. Você pode falar que a força eletromotriz é tudo que o gerador produz. E você pode chamar o RI
de tudo que o gerador consome nele mesmo, a energia que ele mesmo consome. Então, para a gente fixar bem o gerador e a fórmula dele, você pensa, que energia que o gerador entrega? O que é essa energia que o gerador entrega? É energia que você vai conseguir aqui no A e no B. É a energia que ele vai estar nos terminais. O E é tudo que ele produz e o RI é a energia que ele mesmo consome. Então, ele vai entregar de energia tudo que ele tem, menos o que ele mesmo gasta. Se você grava essa frase na sua cabeça, você não esquece nunca mais essa fórmula. Até aqui, todo mundo entendeu? Quer que eu volte nesse conceito? Conversa comigo, gente. Deixa eu falando sozinho, não. Aí ali no final a gente multiplica com o I, né, que é a corrente elétrica. Com o I, que é a corrente elétrica. Vou explicar de onde que esse I vem. Só para que aí vai fazer sentido. Esse U, diferença de potencial, a unidade é em volts. Força eletromotriz, a unidade é em volts. Resistência interna, toda resistência é em ohms. Corrente elétrica, ampere. Só fazer uma ressalva. Esse força aqui não é a mesma força que vocês estão estudando com a Ana e com Cubas na dinâmica. Esse força é um nome antigo e ele não é mais. Ele não condiz com a mesma força da dinâmica, aquela força que tem modo, que tem direção, que tem sentido. Essa força é só para dar a ideia de que é a diferença de potencial que movimenta os elétrons. Então, quando vocês leem força aqui, não interpretem com o mesmo significado. Isso é que elétron é uma parte antiga da física, eles davam os nomes assim, sem pensar muito bem. Tá. Quando a gente faz, quando a gente analisa dimensionalmente essa fórmula, vou trazer ela para cá. É uma diferença de potencial. U, ela é em volts. Aqui também é a diferença de potencial, é em volts. Menos R, que é em ohm. Se a gente não colocasse esse I aqui, certo? A gente não consegue subtrair volt de ohm. Então a gente precisa transformar essa resistência interna em voltagem também. A gente precisa descobrir a voltagem que é dissipada, a energia que é dissipada nessa resistência interna. Como que a gente faz isso? A gente volta aqui na primeira lei de Ohm, que quando você tem uma resistência qualquer e multiplica por uma corrente, aparece um U. Então é daí que eu preciso multiplicar, aqui por Izinho, certo? Aí fica Ohm vezes ampere, e Ohm vezes ampere é volt. Então a fórmula tá de boa para todo mundo. O que o gerador entrega de energia nos terminais é tudo que ele consome, mesmo a energia que ele menos a energia que ele mesmo gasta. Só que como tudo na física, não é só a fórmula. Sempre que você vê uma fórmula, tem que ter um gráfico depois. E esse gráfico ele chama curva característica do gerador. Gerador, não é receptor. Curva característica do gerador. Espero que ninguém tenha escrito errado. Curva característica do gerador. É uma curva que relaciona a diferença de potencial o, da fórmula com a corrente. Essa equação, não sei se onde vocês estão no estudo da matemática, ela é uma equação de primeiro grau. É uma equação do estilo y
igual a AX mais B. Só que na física os termos estão invertidos. O AX é o RI e a força eletromotriz é o Bzinho. Então, o meu I é o U, que é o que está aqui, e meu Izinho é o X, que está aqui embaixo. Tá tudo certo. O número que multiplica o X, no meu caso da fórmula, o número que multiplica o I, ele é negativo, certo? É menos R. Se é menos R, caso transformaria para menos A, indica que a reta é decrescente. Então, mesmo se vocês não tivessem visto essa curva característica, vocês conseguiriam montar, seria uma reta decrescente. Ok. Entendeu por que a reta está inclinada para baixo? É porque o R é negativo. Sempre que vocês verem gráfico na física, também guarda isso bem profundamente na cabeça de vocês. Sempre que vocês verem um gráfico na física, tem duas coisas que você pode fazer. Você pode calcular a área desse gráfico e ele vai te dar uma informação. Ou você pode fazer a tangente do ângulo desse gráfico. Nesse caso, no caso da equação característica do gerador, a área não vai me dar nada. Mas a tangente vai. Então, o ângulo que a gente tem que calcular a tangente é esse aqui. E a tangente dele vai ser numericamente igual a meu R. Então, se eu precisar saber a resistência interna e eu só tenho gráfico de informação, é a tangente. Vocês lembram como é que calcula tangente? Acho que não custa nada a gente recordar. Tangente de alfa é cateto oposto por cateto adjacente. Como que você nunca esquece a fórmula de tangente? Você lembra onde tem gente, tem coca. Você não vai esquecer nunca. Onde tem gente, tem coca. O que é o CO? É cateto oposto. Então, é para quem meu ângulo está olhando. Esse meu CO. Ele é oposto. Que é meu CA? É meu cateto adjacente. É meu cateto que está aqui, ó, grudado no meu ângulo. Ele, meu cateto adjacente. Então, se eu pedir a resistência, você pega o valor, você pega o valor daqui até aqui, coloca no CO, pega o valor daqui até aqui, coloca no CA, divide, você tem resistência. Ok? Agora vamos entender mais umas coisas. Quando minha corrente é zero, quando não está passando corrente no meu gerador. Então é no caso de I igual a zero. O que acontece? Vai ficar U igual a força eletromotriz menos R vezes zero. Tudo multiplicado a zero é zero. Então minha diferença de potencial nos terminais do gerador é igual à força eletromotriz. É por isso desse E está aqui. Quando minha corrente vale zero, meu U é o próprio E. Agora, eu quero analisar quando minha diferença de potencial for zero, o que vai acontecer com a corrente. Então, quando a minha diferença de potencial for zero, zero é igual a E menos R I. Eu vou passar o RI para a esquerda, positivo. RI é igual a E. I
é igual a E sobre R. Parece que não tem nada de especial, mas se vocês olharem no gráfico, quando o meu é zero, minha corrente vai ter esse valor aqui. E ele é o maior valor de corrente que vai poder passar pelo meu gerador. Ela recebe um nome especial, que é o ICC, que é a corrente de curto circuito. É a maior corrente que um gerador consegue gerar. Só que para isso eu não tenho que ter, eu não tenho diferença de potencial nos polos do gerador. Minha DDP é zero. O que isso me indica? Se minha DDP é zero, eu não tenho nada nos polos, volta na minha forma. Tudo que o gerador entrega é igual a tudo que ele produz, menos tudo que ele consome. O que ele está produzindo está sendo consumido na totalidade por ele mesmo. Então, ele está consumindo totalmente a própria energia. Por isso que chama corrente de curto-circuito. Ele não está entregando energia para ninguém, ele está num curto-circuito. Isso acontece, por exemplo, não sei se vocês já pegaram uma pilha e ligou um polo no outro, pegou um fiozinho fininho e ligou um polo no outro. Ela está gerando uma corrente elétrica, só que não tem ninguém para consumir aquela corrente senão ela mesma. Então ela entra num curto e ela esquenta muito, porque está passando por ela a maior corrente possível, a corrente de curto-circuito. Isso nas pilhas esquenta muito e faz com que toda a carga seja consumida muito rápido. Nos geradores de grande porte, isso pode esquentar tanto a ponto de derreter os próprios componentes. Então, é mais um valor para se calcular com uma corrente máxima, mas uma corrente que não se quer atingir. A gente considerou o I igual a zero e o U igual a zero. O E, a força eletromotriz, a gente não considera zero, porque ela é uma característica do gerador, ela não muda. Isso é outro detalhe importante. Se eu pegar um gerador, vou desenhar aqui, uma pilha horrorosa, né? Uma pilha, polo positivo, negativo, não sei se é esse mesmo, tá? Se é pontinha negativo, mas enfim. Ana, a força eletromotriz vai ser a mesma em todo o circuito? Isso eu vou chegar agora. A força eletromotriz, ela é uma característica do gerador. Ela não vai variar no gerador, independente da corrente que passa. Ela é uma constante. Agora, se eu vim aqui na minha fórmula, menos R vezes I. Se o E é uma constante no gerador. A gente vai ver que ela não vai ser a mesma em todo o circuito, que a gente vai ver que existem alguns circuitos que pode ter mais ou menos de um gerador. Tem circuito com dois, com três, vamos ver isso. Mas ela é constante no próprio gerador. Então, minha pilha aqui, tá a força eletromotriz, um Ezinho de 1,5 volt. Ela parada, ela não está ligada no circuito, 1,5 volt. Se eu pegar um voltímetro, um voltímetro é um aparelho para medir diferença de potencial. Venho, conecto nos dois polos. Ele vai medir 1,5 volt. Por quê? Não tem corrente passando na minha pilha. Se não tem corrente, ela não está perdendo nada. Nos terminais é a mesma da força eletromotriz. Agora, eu vou vir aqui, pegar um fio
ligar aqui uma lâmpada. Acendeu. Quando eu liguei minha lâmpada, apareceu uma corrente elétrica. Se aparece uma corrente elétrica, por menor que ela seja, eu vou ter um valor maior que zero na corrente e o gerador vai começar a consumir um pouco do que ele próprio produz. Então, aquele mesmo voltímetro, paguei ele, vão deixar ele aqui. Ele não vai estar mostrando mais um e-mail. Ele vai me mostrar o que vai ser menor que um voltmeio. Isso faz sentido para todo mundo? Ana, eu respondi sua dúvida também. O fato de passar corrente no gerador é o que faz ele perder energia. Porque tem efeito Joule dentro dele, às vezes ele faz barulho que libera energia na forma de som. Então o fato de ter corrente no gerador é o que altera a energia que ele entrega. Então beleza. Como tudo na elétrica, a gente não pode pegar um só. A gente tem que pegar sempre mais de um. Então, a gente estudou resistor, a gente vai associar resistores. Por que, que é importante associar? Porque, por exemplo, você está lá brincando, você vai construir alguma coisa com um circuito. E você precisa de uma resistência de 15 ohms, vamos supor. Você precisa de uma resistência de 15 ohms. Só que você vai na loja e não tem uma resistência de 15 ohms. Por quê? Se as empresas fossem produzir resistência com todos os valores, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, até 100, com todos os valores específicos para cada circuito que for construindo, fica muito caro, é inviável. Então eles vão e produzem alguns valores. Então você precisa de 15, você vai e compra uma de 10, mais uma de 5. Desculpa. Aí você faz uma associação em série e forma a resistência de 15 ohm. O mesmo vale para os geradores. Você está lá e você produz uma televisão. Você precisa pôr pilha nessa televisão. Só que o controle da sua televisão, ele precisa para funcionar 3 volts, certo? E não existe pilha de 3 volts. Existe pilha de 1,5 volt. O que você faz? Você pega duas pilhas de 1,5 volt, junta elas, faz uma associação para elas formarem uma de 3 volts. Essa é a importância que a gente estuda esse tanto de associação. Esse tanto de associação em série, esse tanto de associação em paralelo, esse tanto de associação mista, que é uma solução para abranger esse tipo de demanda. Vamos lá. Associação em série de geradores. Nesse caso aqui, é a mesma coisa de eu ter pego uma pilha, vou junto com outra pilha, vou junto com outra pilha, sempre polo positivo com polo negativo. Polo positivo com polo negativo. Isso é muito importante na associação em série. Eu fiz os polos, desenhei eles na pilha, mas vocês podem desenhar no gerador. O menor é negativo, o maior é positivo. O menor é negativo, o maior é positivo. O menor é negativo, o maior é positivo em todos. Outra coisa, falei para vocês que a corrente sempre sai do positivo e vai para o negativo. Então a corrente aqui para mim está nessa direção. Isso é importante praticando nos exemplos, tudo que a gente já viu. Força eletromotriz equivalente. Disso tudo é em série. A gente soma a força eletromotriz do gerador 1 com a força eletromotriz do gerador 2,
com a força eletromotriz do gerador 3, e assim por diante. Se eu tivesse 10, ia somar os 10. As resistências internas, vocês viram com o Pedro 2 semanas atrás. Uma resistência interna de um gerador é a mesma coisa, no circuito, simbolicamente, é a mesma coisa de uma resistência externa qualquer. Então, se a mesma corrente que passa por todas elas é uma resistência, é uma associação de resistências em série. Como que faz a associação de resistências em série? Você soma também. Então, é a primeira resistência com a segunda resistência com a terceira resistência. Então, minha resistência equivalente é a soma. Se tivesse mais, a gente continuaria somando. Em série, muito fácil, muito tranquilo. A questão começa a complicar quando é em paralelo. Porque para ter associação em paralelo, os geradores têm que ser idênticos. Tem que ter a mesma força eletromotriz e a mesma resistência. Só associa, só associa gerador em paralelo se os geradores forem idênticos. Isso é regra. Por quê? Se você pegar uma pilha de 5 volts com uma pilha de 1,5 volt e ligá-las em paralelo, a de 5 volts tende a carregar a pilha de 1,5 volt, mandar energia para a pilha de 1,5 volt, em vez de as duas transferir energia ou para o nosso controle remoto ou para a nossa lanterna. Então, quando você associa geradores com forças eletromotrizes diferentes, eles tendem a carregar um ao outro. A corrente não vai se mover no sentido de fornecer energia ao equipamento, e sim de carregar um ao outro. Por isso que tem esse critério de associação em paralelo, todos os geradores iguais. Vou até escrever isso. Outra pergunta importante. Se tem que ser todos iguais e eu não vou ganhar nenhuma força eletromotriz a mais, a força eletromotriz equivalente vai ser a mesma dos geradores, qual o sentido de eu associar esses geradores? Qual o sentido de eu colocar duas pilhas de 1,5 volt juntas, se com uma só eu vou ter a mesma diferença de potencial? Vocês são novos, vocês não vão lembrar, não que eu seja velho. Mas vocês lembram antigamente que tinha as pilhas muito grossas que usava naqueles radinhos? As pilhas realmente, que hoje em dia é tinham tudo palito. Aquelas pilhas, elas também eram de 1,5 volt. Se você lesse lá, também era 1,5 volt. Aquilo lá era só para essa pilha de 1,5 volt grande durar mais que a pilha de 1,5 volt palito. Por exemplo, uma pilha. Tinha pilha C, pilha D, hoje é tudo. Ah, essa pilha maior, a ideia dela ela era só que ela durasse mais. Só que eu posso fazer com que a pilha do meu aparelho dure mais ligando três pilhas A em paralelo. Então, em vez de eu ter uma pilha gigante e comercializar um tanto de pilha do mercado, eu pego três pequenas, ligo elas em paralelo e forneço energia aqui para minha lâmpada. Aumenta a duração da carga. Só isso. Só que as forças eletromotrizes continuam a mesma. As resistências se comportam como uma associação de resistores em paralelo. Minha fórmula está errada. A resistência equivalente é 1 sobre. Escrevi errado de novo. É 1 sobre REC
1 sobre resistência equivalente é igual à soma também dos inversos das minhas resistências. Então eu tenho 3 em paralelo, é 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. É 4, 4 vezes, 5 vezes, assim por diante. Então é o inverso, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas tirando isso, tá show. Não é, nunca vão ser valores muito difíceis, só de ser uma fração já tá tudo bem. Então, eu expliquei para vocês o que, que é um gerador. O Pedro explicou 15 dias atrás o que, que é um resistor, certo? O que está faltando para a gente? Eu tenho um gerador, polo A, terminal B. Eu tenho um resistor, terminal A, terminal B. Falta eu pegar um fio e fazer isso daqui. Quando eu fecho, quando forma um caminho fechado, eu posso falar que eu tenho um circuito. Um circuito é um caminho fechado. Se minha corrente sai aqui, ela dá uma volta completa e volta no mesmo lugar. Isso é o circuito. Para ter corrente, tem que existir um circuito. Se não tiver circuito, não tem corrente. O elétron tem que sair do gerador e voltar para o gerador. Senão, não é circuito. Certo? Tá. Eu tenho meu gerador, eu tenho meu resistor. Eu tenho que fazer as contas aqui agora. Meu resistor, como é que é a fórmula? U é igual a R1 vezes I. Primeira lei de Ohm, todo mundo sabe decorado. Se perguntar para qualquer pessoa na rua, primeira lei de Ohm, U é igual a RI, todo mundo sabe. Meu gerador, U é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Essas minhas diferenças de potencial estão entre os polos A e o polo B. Dos dois, não é? Se entre esse B e esse B não tem nenhum elemento no circuito, é só esse fio, a gente considera que o potencial neles tem o mesmo valor. Se entre esse A e esse A não tem nenhum elemento de circuito, a gente considera que entre eles o potencial tem o mesmo valor. Então esse UAB é igual para os dois, certo? Então eu posso escrever que o AB é igual ao AB. Ora bolas, mas é claro, o AB é igual ao AB. Só que o AB também é igual a RI e o AB também é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes I. Eu vou pegar esse RI da direita, esse Rinho I da direita, e passar para a esquerda. Então eu vou ter que é rão vezes corrente, mais, tá negativo na direita, passa positivo, resistência interna vezes corrente, é igual a força eletromotriz. Eu tenho I nos dois termos. Posso colocar esse I em evidência. I é igual a Rão mais R igual a força eletromotriz. Esse Rão mais esse R eu vou passar dividindo para baixo do E. Então eu tenho que I é igual a E dividido por R1 mais R1. Esse R1 e esse R é a mesma corrente que passa nos dois, não é? Nossa, então o R1 e R eu posso considerar como se fosse
Dois resistores associados em série, né? Dois resistores em série a gente soma mesmo. Então esse R1 e esse R é como se fosse uma resistência equivalente de todo o circuito. Pode ser. Então posso falar que o I é igual à força eletromotriz dividido pela resistência equivalente de todo o circuito. Essa fórmula que a gente acabou de demonstrar, ela tem um nome. O nome é muito grande. Essa é a famosa lei de Ohm-Pouillet. Não sei se Pouillet está certo. Deve ser assim. Essa é a famosa lei de Ohm-Pouillet, que é usada para resolver exercícios de circuito. Você precisa decorar mais essa fórmula? Então, é fácil chegar nela. É só você pegar e igualar a primeira lei de Ohm com a equação dos geradores, que essa vocês são obrigados a saber. Fazer isso que eu fiz aqui na hora não é tão difícil. Você tem que considerar a sua ansiedade no dia da prova. Às vezes decorar a fórmula é mais fácil para vocês. Ou você pode pensar assim: quem está produzindo minha corrente elétrica é o gerador, né? Essa corrente sai carregada de energia. Toda essa energia que a corrente sai carregada, ela tem que gastar em uma volta. Então, o que gasta energia? A resistência. Por exemplo, minha força eletromotriz aqui, vamos dar valores, é 30 volts. Minha resistência aqui é de 1 ohm. A resistência interna do gerador é de 1 ohm. Eu consigo, por essas formas, deduzir minha corrente elétrica. Vamos fazer aqui. Minha corrente igual a força eletromotriz do gerador, dividido por R1, 1 ohm, mais R, 1 ohm. Isso dá 30 dividido por 2, que dá 15 ampere. Então eu sei que meu Izinho no circuito aqui, 15 amperes. Só que se eu quiser saber só a quantidade de energia que meu gerador está entregando, eu tenho que pegar o AB é igual a 30 menos 1 vezes 15. O AB igual a 30 menos 15, 15 volts. Então, meu gerador está entregando de energia só 15 volts para esse resistor. Se meu gerador entrega nos terminais A e B só 15, eu preciso de algo mais no circuito para consumir esses 15. Só sobrou esse resistor. Então a DDP dele, logicamente, também tem que ser 15. Faz sentido? Existem muitas formas de resolver exercício de circuito de elétrica. Na próxima aula de elétrica, vocês vão ver com o Pedro as chamadas. Aí vai ser um pouco de umas chamadas leis de Kirchhoff, que também são usadas em circuitos que vão dar para vocês outra ideia de como resolver exercício de circuito com gerador, com resistor. Mas geralmente tudo circula lei de Ohm e equação dos geradores. A partir dessas duas, a gente vai chegar nos resultados. Você não entendeu como que eu cheguei no I igual a 15? Tá, deixa eu apagar um pouco de coisa para ficar menos tumultuado. Tá, apaguei o resistor. Desenho de novo.
Eu dei de exemplo que meu gerador, a força eletromotriz dele é 30, a resistência interna dele é 1 e a resistência externa do meu circuito também é 1, certo? Eu fui e só apliquei a lei de Ohm por lei, que eu acabei de demonstrar para vocês. Eu joguei tudo nessa fórmula aqui. A corrente é a mesma para todo mundo, que é o I. É justamente o que eu quero chegar. A força eletromotriz é esse 30 aqui. O R é 1 e o R, a resistência interna, é 1. Aí eu só fiz as contas. Entendeu da onde saiu as coisas? Porque o desenho estava realmente meio carregado. Difícil de enxergar tudo que eu estava querendo mostrar. Vamos fazer mais esse circuito para pegar a prática. Aqui é um gerador ideal. Como que eu sei que é um gerador ideal? Ele não tem resistência interna. No caso de um gerador ideal, a energia, a força eletromotriz dele é igual à própria DDP nos terminais. No caso desse gerador, é o terminal A e o terminal D. Então, esse é meu gerador. Ele está gerando uma corrente. Importante marcar a corrente do circuito. Polo positivo, polo negativo. Corrente sempre sai do negativo para o positivo. Então, aqui é corrente, aqui corrente, corrente. É um circuito que a corrente dá uma volta completa. Daniel, eu vou disponibilizar assim. Eu coloco junto onde os professores colocam os slides. Aí eu coloco um PDF dessas anotações. Eu disponibilizo tudo sim. Eu posso mandar no grupo do WhatsApp também, se vocês preferirem, quando acabar a aula. Então eu tenho um gerador, três resistores. Esses resistores vocês podem enxergar como se fosse aquelas lâmpadas incandescentes, como se fosse chuveiro, como se fosse ferro de passar roupa, tudo que serve para esquentar, ou só para diminuir minha diferença de potencial mesmo. Antes de tudo, eu quero saber o I. Como que eu calculo o I? Posso usar a lei. O I é igual a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. Quanto que é a resistência equivalente desse circuito? A corrente que passa no gerador de 7 é a mesma que passa no gerador de 2, que é a mesma que passa no gerador de 3? Sim. Então, são três resistores. Eu falei gerador? Se eu falei gerador, desculpa. A corrente que passa no resistor de 7 é a mesma que passa no resistor de 2, que é a mesma que passa no resistor de 3. Essa corrente, então, os resistores estão em série. Resistência em série. Como que a gente acha a resistência equivalente? Soma os resistores. Eu vou fazer direto na fórmula. Então, meu I vai ser minha força eletromotriz, 36, dividido por 7, mais 3, mais 2. Isso dá 36, dividido por 12, que dá 3 amperes. E a corrente. E se eu perguntar para vocês a diferença de potencial, entre o A e o B, a diferença de potencial entre o B e o C
e a diferença de potencial entre o C e o D, nesse caso aqui. Eu vou fazer direto no desenho para não sair do desenho para fazer. Eu quero a diferença de potencial entre o A e o B, entre esses dois pontos. Entre o A e o B, só tem o resistor. Então a diferença de potencial entre o terminal A e o terminal B vai ser a mesma dissipada pelo resistor. Quando é resistor, primeira lei de Ohm, U é igual a RI. U é o que eu quero. Resistência 7, corrente 3, igual a 21 volts. Entre B e C, entre B e C, U é igual a RI. U é o que eu quero, resistência é 2, corrente é 3. U é igual a 6 volts. Entre D e C, U é igual a RI, U é igual a resistência 3, corrente 3 ampere. É igual a 9 volts. 36 é o que meu gerador está gerando no circuito. E as DDPs que a gente calculou são as diferenças potenciais que estão sendo dissipadas nos resistores. Então, meu gerador gerou tudo de 36. É nosso saldo positivo, que vai ser dissipado 21, 6 e 9. 21 mais 9, 30, mais 6, 36. Então, tudo que eu gero, que é o que está em amarelo, é igual a tudo que eu vou gastar, que é o que está em azul. É justamente o que está escrito aqui do lado. A energia elétrica fornecida pelo gerador é igual à soma das energias elétricas absorvidas pelos seus componentes, absorvidas ou dissipadas no caso dos resistores. A tensão elétrica do gerador é igual à soma das tensões parciais nos resistores. Então a gente somou a tensão no resistor de 7 com a do resistor de 2 com a do resistor de 3. Isso tem que ser igual ao do gerador. Faz sentido? Todo mundo? Essa matéria é realmente mais complicadinha. Só que isso é importante. A eletrodinâmica cai muito nos vestibulares. De verdade, por isso que eu tô batendo tanto essa matéria com vocês. Então, falamos muito de gerador. Agora, para já encaminhar para os finalmente da aula. Já vai dar 10 horas, tá todo mundo ou querendo jantar ou querendo dormir. Falar de receptor. Esse esquema do conceito, espero que seja familiar para vocês. Faltou o acento até na elétrica de novo. Um gerador, foca no gerador. É algo que vai pegar uma energia não elétrica e converter em energia elétrica, com dissipação de energia. O receptor é justamente ao contrário. É algo que vai pegar energia elétrica e transformar em energia não elétrica, com dissipação de energia. Por exemplo, um ventilador. Você pega e liga o ventilador na tomada. Quando você liga na tomada, está indo energia elétrica para o ventilador. Aí ele vai, gira as hélices. Quando ele gira as hélices, ele está transformando essa energia elétrica que vem da tomada em uma energia não elétrica, que é a energia cinética do movimento das hélices. E nesse processo, tem dissipação de energia. Se você pôr a mão ali no ventilador, ele vai estar quente, ele vai fazer barulho, é tudo forma de energia dissipada. Então, tudo que você pegar, todos os equipamentos que vão na tomada, que transformam essa energia elétrica em uma energia que não seja só energia térmica, são receptores. Podemos dar exemplos: televisão, geladeira, tudo que tem na sua casa é um receptor. Certo? Acho que o conceito é bem claro. Como que o receptor
é desenhado no circuito? Aí que tá o pega. Ele é representado igual o gerador. Igual, entre aspas. Ele também vai ter as duas pazinhas e ele também vai ter uma resistência interna para simbolizar a energia dissipada. Onde que está o peguinha? Onde que você vai diferenciar e você não vai ser enganado por isso no vestibular, que você é um aluno esperto que estudou muito isso. No gerador, a corrente sai do negativo e vai para o positivo. No receptor, a corrente sai do positivo e vai para o negativo. O sentido da corrente é o que vai te contar. Porque nem sempre vai ter escrito que é um receptor, ou vai ter que ele produz uma força contra-eletromotriz. A força eletromotriz, vocês lembram do gerador, é a DDP que ele produz. A força contra-eletromotriz no receptor é a DDP que ele transforma em trabalho, certo? E vai ter uma resistência interna para simbolizar energia dissipada. Então vamos fazer igual a gente fez no gerador. U vai ser o total de energia que ele recebe. Esse U é justamente a DDP entre esses dois polos, a DDP entre A e a DDP entre A e B. O E, linha, é o que a gente usa para simbolizar a força contra-eletromotriz. Eu vou chamar de energia efetiva. Por que energia efetiva? Vamos voltar para o exemplo do ventilador. Esse E', a força contra-eletromotriz, vai ser a BDP que está sendo transformada em energia cinética, o que está realmente movimentando as hélices. E o RI vai ser a energia dissipada, vai ser o tanto que meu receptor, que meu motor esquenta, que faz barulho. Energia não existe, né? Energia dissipada. Certo? Fórmula faz sentido para vocês? Entendeu como é que diferencia gerador e receptor? Se vocês falarem que entenderam isso, estou feliz, vou dormir tranquilo essa noite. Não vou confundir isso nos exercícios. Beleza. É uma fórmula. Estamos estudando física. Sempre depois de uma fórmula, tem que ter um gráfico. Isso para tudo. Eu vou passar um pouco mais rápido esse gráfico, que ele é bem parecido entre aspas. A explicação dele é bem parecida com a outra. Então é U é igual a E mais R I. E', R'. Outra coisa muito importante no receptor, aqui é um maisinho. Por isso que eu falo para vocês decorarem as frases. No receptor, o total de energia que ele recebe é igual o que ele realmente usa para o que ele quer, mais o que ele perde, mais o que ele dissipa. Viu o mais da frase? É o mais da fórmula. Vou voltar no gerador. No gerador, a energia que ele consegue entregar é tudo que ele produz menos o que ele perde nele mesmo. Viu o menos da frase? Tem o menos na fórmula. Então, é fácil de vocês lembrarem, confundir na hora de fazer o exercício. Equação de primeiro grau, estilo y é igual a x mais b, não mudou, o r' continua sendo a, só que como ele é positivo, nesse caso, minha curva é crescente, ela sobe.
minha reta, minha curva não. Quando meu i for zero, que i é igual a zero, o i vai ser zero, r multiplicado por zero, corta. U é igual a e'. Então, se tiverem um gráfico, esse valor que está aqui é o e'. Nesse caso aqui, não vai ter um nome especial para quando o u for zero, porque ficaria negativo. Então, é só lembrar do e' quando o i é zero. Então, esse gráfico é mais simples. Viu o gráfico em física? O que vocês fazem? Faz tangente ou faz área. Nesse caso, a área não dá nada, mas a tangente vai me fornecer alguma coisa. A tangente vai ser numericamente igual ao r'. Vou passar com vocês aqui de novo rapidinho o cateto oposto e o cateto adjacente. Lembra do macete? Onde tem gente, tem coca. E aqui, sempre que você for fazer, você vai escolher um valor de corrente para um valor de diferença de potencial. Então aqui a gente formou nosso triângulo retângulo. O que está oposto é para onde meu ângulo está olhando, é o cateto oposto. Então você vai pegar só esse trecho. Você vai pegar o valor da DDP aqui e subtrair para o valor da DDP aqui. Cateto adjacente, eu vou fazer de outra cor para não confundir. O cateto adjacente é onde meu ângulo está encostado. Então é esse aqui. Pegou um, dividiu pelo outro, você tem o valor da resistência interna do meu receptor. Tranquilo. De gráfico é isso. Agora, a gente complica um pouco mais nosso circuito. Que nosso circuito agora vai ter gerador, vai ter receptor e vai ter resistores. A gente aumenta os elementos do nosso circuito. Aqui não tem corrente desenhada. Eu sei que tem um aparelho aqui com uma força de 100 volts e outro aparelho com uma força de 30 volts. Já adianto para vocês, um é gerador, o outro é receptor. Vocês querem chutar qualquer qual para ver se vocês estão com uma ideia boa? Vocês querem que eu explique por que primeiro? O que vocês preferem? Eu fiz toda essa explicação da aula aqui de 1h10 de aula para a gente chegar aqui. Isso é como se diz, como dizem os velhos, a cereja do bolo. Eduardo acha que o receptor é o de 30. Por que você acha que o receptor é o de 30? Porque possui menor carga e vai receber energia. Tá certinho, Eduardo. Só, como é que eu vou explicar para ninguém nunca esquecer isso na vida? Se você pegar uma televisão vem para ligar na tomada da casa, certo? Então ela consome a força contra eletromotriz dela, ou é 110 ou é 220, certo? Se você pegar essa televisão e ligar numa pilha de 1,5 V, ela vai funcionar? Ela vai ligar? Vai ter passar? Não vai funcionar. Ela precisa de 120 e você está dando com a pilha só 1,5. Não vai funcionar. Você sempre tem que gerar mais ou pelo menos igual ao que você consome. Se o que você gera é menor que o que você consome,
os aparelhos não vão funcionar. Você precisa da televisão de 110, você está dando 1,5, não tem como aquilo funcionar. Então, sempre que você vê, igual nesse caso, dois aparelhos, o que tem maior E é o gerador. Tem maior E é o gerador, sempre. Porque você precisa, não dá para você, se você tiver um gerador de 30, alimentar um receptor de 100. Mas se você tiver um gerador de 100, você consegue alimentar um receptor de 30. Certo? Então, meu meu 1, né, no caso, é o gerador. Então eu vou pegar aqui no 2, tanto no E' quanto na resistência interna dele, colocar o linha para a gente não confundir. Todo mundo entendeu por que, que o E1 é o gerador? Porque nas provas cai desse jeito. Cai realmente desse jeito. Vem desenhado e não vem a corrente. Pra você usar aquele macete de sai do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo. Você que tem que tomar essa decisão. Definir que meu E1 é gerador. Tá. Se ele é gerador, ele tem aqui um negativo, ele tem aqui um polo positivo. A corrente em gerador sai do negativo em relação ao positivo. Então, eu defini no meu circuito que minha corrente é em sentido horário. Como que eu sei que eu acertei? Passei aqui, ó. Tá entrando mais, tá saindo menos? É realmente um receptor. Beleza. Eu tenho aqui uma coisa que produz energia para o meu circuito e três que vão consumir. Tá. Existe uma fórmula para mim calcular isso direto? Existe. Eu vou escrever isso para vocês. Só que ela é um pouquinho mais complicada. Vocês lembram desse símbolo aqui da matemática? Esse símbolo, esse E diferente, ele significa soma. Minha corrente aqui vai ser a soma de todas as forças eletromotrizes menos a soma de todas as forças contra-eletromotrizes dividido pela resistência equivalente. Essa fórmula aqui também tem nome, não precisa decorar, mas só a cargo para dar o crédito para quem descobriu. É a lei de Ohm-Pouillet generalizada. Ela vale para qualquer circuito. Só que se decorar esses sinais de soma aqui na hora da prova, vai confundir. Vão tentar fazer por aquele negócio de eu tenho que somar o que eu ganho, eu tenho que pegar o que eu ganho e tirar o que eu perco. Então eu tenho, no começo do meu circuito, 100 volts. Ou eu posso partir também, eu vou fazer desse jeito que eu falei agora, mas só para mostrar para vocês outra forma de não esquecer essa fórmula. A que ninguém esquece é o URI, certo? Se eu isolar o I, fica I igual a U dividido por R, certo? Meu I está isolado, igual está aqui em cima. Só que aqui eu tenho que lembrar que são todas as DDP, todas as diferenças de potencial,
E aqui embaixo são todos os resistores. Então, assim é uma forma de você ver. Como é que isso fica na prática? Eu tenho duas DDPs nesse circuito. É o que está em amarelo, certo? Eu tenho uma de um gerador. Então, o gerador ele é positivo, ele está dando carga. 100 volts. E eu tenho uma de um receptor. O receptor sempre consome. Então, ele entra em negativo. 30. Não sei por que eu pus esse volts aqui. E isso é dividido por todas as resistências. Nesse circuito, em azul, eu tenho 4 resistências. A corrente que passa em uma é a mesma corrente que passa em todas? Sim. Então, é uma associação de 4 resistências em série. Então, é R1, 2, R1, 10, R1, 2, linha 3 e R1, 2, que é 20. Então, eu tenho que 70 em cima é igual a 20 mais 10, 30, mais 3, 33, mais 2, 35. 70 por 35 é igual a 2. Ok, 2 ampere. Descobri minha corrente de uma forma. Para fechar a aula, vamos fazer desse outra forma, que é fazendo, pensando que tudo que eu ganho tem que ser igual a tudo que eu perco. O que, que é a única coisa que está fazendo eu ganhar DDP aqui? É o E1, né? É o 100. Então é tudo que eu ganho. Tudo que eu ganho é igual a tudo que eu perco. Tudo que eu ganhei aqui foi o 100 do E1. Peguei esse E1. Vamos continuar com a corrente. Eu tenho, entre esses terminais, quero saber a DDP que eu perco aqui. É resistor, é U, é igual a R vezes I. U é o que eu quero. O que eu quero saber é a DDP que eu perco. É igual a 10 I. Porque o que eu quero descobrir é a corrente. Então, perdi 10I aqui entre A e B. Entre B e C, agora, entre B e C, eu tenho receptor. Como que é a fórmula? Vou chegar isso tudo um pouco para direita para dar para a gente fazer a conta. Qual que é a fórmula de receptor? A diferença de potencial de terminais é igual a força eletromotriz mais R mais I, tudo isso. O U é o que eu quero, E é 30, mais R linha 3, I é o que eu estou tentando descobrir. Então aqui, o que, que eu estou perdendo? Eu perco 30 e eu perco 3i. Nesse aqui agora, o que, que eu estou perdendo? É só um resistor. Um resistor, U é igual a R, I. U é o que eu quero, R é 20, I é o que eu quero saber. Então, mais 20i. Faltou só esse R1. Tem duas formas de eu usar ele. Eu podia ter usado a fórmula de gerador aqui no 100, mas como eu não fiz, eu vou considerar ele como uma resistência interna, como se tivesse entre os próprios terminais aqui. É resistência, é URI. U é o que eu quero,
a resistência da corrente é o que eu quero. Então, mais 2i de perca. 100. Somo tudo que tem i junto. 10 mais 20, 30. Mais 3, 33. Mais 2, 35. 35i. Mais 30. Esse 30 eu vou passar do outro lado subtraindo. 100 menos 30 é igual a 35i. 70 é igual a 35i. I é igual a 70 dividido por 35, que é igual a 2 ampere. A gente tem que chegar no mesmo valor. Tem essas duas formas de se fazer esse tipo de circuito. Para quem tem mais facilidade em decorar a fórmula, eu recomendo isso daqui. Para quem acha que já decorou muita fórmula na vida, que tem fórmula em química, tem fórmula em física, tem fórmula em matemática, e prefere decorar um raciocínio de fazer, eu recomendo isso daqui. Eu mandei a listinha de exercícios para vocês. Vocês fazem e testem. Tenta fazer dos dois jeitos e ver o que fica melhor para vocês. Tudo bem? Por hoje, é isso, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Antes de eu parar a apresentação? Alguém não entendeu? Alguém quer que eu repito? Parei. Então, gente. Tá, vocês estão me vendo. Então, gente. Tenta fazer exercício de verdade. Não tem gabarito. Não tem gabarito. Eu vou estar para responder, tanto no privado. Eu vou estar para responder na monitoria semana que vem. A lista tem. Olha agora quantos exercícios. Espera aí. Se eu não me engano, são 12 ou 14. Mas tem 12 ou 14 exercícios. Começa com os exercícios abertos. E eu sei que vocês prestam Enem, que Enem não cai exercício aberto. Mas só para reforçar esses conceitos que a gente aprendeu no final da aula. Aí depois volta para os exercícios fechados. Estilo Enem, que todo mundo odeia. Beleza? São 12 exercícios. E é isso, gente. Eu que agradeço por vocês ficarem aqui até quase 10h30 da noite comigo. Se não fosse por vocês, não estaria aqui. Eu gosto realmente muito de física. E eu reconheço que esse finalzinho de elétrica, quando vai juntando tudo, é uma das partes mais difíceis. Então, boa noite para vocês. Amanhã vocês têm mais aula. Bons estudos. E é isso. Ana, eu já testei. Se não encerrar a gravação e todo mundo sair, ela vai pro e-mail do mesmo jeito. Por nada.